A partir do versículo 5. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Jeremias 17, a partir do 5. Já. Ela já achou. Então vamos ler. Diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamagueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Só até o versículo, só até o 8, né? A gente tem aqui duas comparações que o Senhor faz usando, né, a árvore. A Bíblia está cheia de referências onde o Senhor compara o homem como uma árvore, né? A gente pode ver isso lá no Salmo primeiro, né, quando ele diz bendito o varão, né? Vamos até ver direitinho, né, o Salmo primeiro. Se não quiser acompanhar, eu leio aqui, vocês escutam. Ele diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí ele compara que os ímpios não são assim. Então, existe muitas partes onde Deus compara o homem com uma árvore. Porque nós fomos chamados para dar frutos, nós fomos chamados para alimentar, nós como servos de Deus. Então, a árvore frutífera, ela serve para isso, para dar fruto, para alimentar. Então, aqui no livro de Jeremias, o Senhor ele faz duas comparações interessantes. Ele diz que maldito aquele homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto ou na terra salgada e inabitável. Ele está comparando o homem que confia em si mesmo, o homem que confia no seu braço forte, como uma tamagueira. Só que na Bíblia existe outras partes onde o Senhor usa a tamagueira como algo muito bom. Você pode ver quando o Senhor usou Jeremias para pregar para o povo de Israel, quando estava vindo a destruição. Aí o Senhor fala: Jeremias, manda o povo para que o povo se salve, diz para eles fugir e se salvar, e para eles ser como a tamagueira no deserto. Por quê? Porque a tamagueira, ela é uma árvore exclusivamente do deserto. Ela sobrevive nas estações fria ou quente do deserto, que de noite é frio, né? De dia é muito quente. E ela dá frutos, e a sua fruta é gostosa. E quando o fruto da tamagueira, ela cai no chão, que ela entra em contato com o quente da terra, ela é cozida e o sabor ainda fica mais gostoso. E existe diversos tipos de tamagueira, muitos tipos que existem. Elas são tipo de palmeiras. Elas são baixas e elas podem ficar até 80 metros de alturas. E as suas raízes, elas são muito profundas. Elas ficam até 80 metros para baixo, elas vão buscar água lá embaixo, por isso elas sobrevivem no deserto.
Mas então por que que o Senhor fala que o homem que confia em si mesmo, ele é considerado como a tamagueira, quando a tamagueira tem todas essas qualidades, ela sobrevive no deserto, ela vive muitos e muitos anos, entendeu? E a Bíblia está cheia de Abraão, quando plantou tamagueira, a primeira árvore que Abraão plantou quando ele saiu do seu pai, que veio ali para o deserto morar, a primeira árvore que ele plantou foi uma tamagueira, né? Então, assim, então por que o Senhor compara? Então eu fui buscar o porquê para a gente entender quais são a ponto do Senhor comparar o homem que confia em si mesmo com uma tamagueira. Se ela tem todas essas qualidades tão importantes que tem parte na Bíblia que você tem que ser como ela para você sobreviver nos momentos difíceis, de deserto, de aflição, de angústia. Aí eu peguei aqui, né? A tamagueira é um tipo de palmeira que vive no deserto. Existem vários tipos. A tamagueira sobrevive mesmo com as mais altas e baixas temperaturas, coisas que qualquer outra árvore simplesmente não aguenta. A tamagueira produz frutos comestíveis. Frutos é procurado pelo viajante que vem de longe à procura de sombra e alimento. O fruto fica mais delicioso quando cai na terra quente do deserto. A maior qualidade e também a sua maior desvantagem, por sua força e por conseguir sobreviver nos mais difíceis ambientes, vai depender de ninguém, que ela é considerada um arbusto solitário. Até porque que Isaías, o Senhor diz que a pessoa que confia em si mesmo, ela é considerada como uma árvore, porque ela é uma árvore solitária. Ela nasce sozinha, ela fica ali. Por isso que o profeta Jeremias faz uma alusão a ela, né, que é o versículo 5 e 6, quando ele diz assim: porque será como a tamagueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A lição que tiramos é que será que nós não somos um tipo de tamagueira? Muitas das vezes nós, seres humanos, nós nos tornamos arrogantes, nos tornamos assim, temos o acesso de autoconfiança. Às vezes achamos que se nós somos hoje, temos um alto grau de conhecimento, às vezes a gente acha que é por causa da gente. Às vezes você tem um bom emprego, ou você tem um curso superior, algo assim, você se acha melhor. Então, é nesse sentido, quando o Senhor fala aqui, que maldito o homem que confia no homem, no seu braço, na sua força, na sua capacidade, na sua potência, né? Aí fala aqui, o excesso de confiança, pessoas com muita potencial, mas sem ninguém para dividir suas conquistas e realizações. Quantos homens tem aí, cheio de riquezas, cheio de conhecimento, cheio de tanta coisa, mas não tem com quem dividir? É um homem sozinho, é um homem solitário, entendeu? Quantos são gigantes nos negócios, mas nanico no amor? Quantas pessoas aí botam a mão no negócio, o negócio cresce demais, se torna um grande empresário, mas não tem felicidade no amor. Às vezes não tem uma esposa, não tem filhos. Se tem os filhos, às vezes não sabe o que é sentar numa mesa para comer, junto com uma família, não sabe o que é uma família, entendeu? Então, é nesse sentido que a palavra está falando, né? Excelentes vendedores, mas não conseguem fazer uma amizade verdadeira. Quantas pessoas são bem-sucedidas, mas não têm amigos? E de que adianta? O que adianta isso? É tipo aquele versículo que diz, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Então, assim, o homem e a mulher não foram criados para viverem só. Precisamos de pessoas e pessoas precisam de nós. Aprender com a diferença nos fará crescer continuamente.
Tem pessoas que acham que ela consegue viver só, que ela não depende de ninguém, quando nós, todo mundo, dependemos de todo mundo. Deus nos fez pessoas para nós conviver umas com as outras. E nós temos que aprender a conviver independente da indiferença, porque não fomos criados para viver só. Então aquela pessoa que se acha demais, aí é isso que o Senhor está querendo dizer aqui quando ele compara com a tamagueira, nesse sentido, porque a tamagueira, ela era solitária e ela era uma árvore que ela conseguia sobreviver no deserto. Todas as outras morriam, menos ela, porque ela levava sua raiz profunda e ia buscar água a quilômetros de distância. E ela era uma árvore que até hoje ela ainda existe no Egito, ela existe em Israel, que ela vive no meio onde tem as salinas, naqueles lugares assim bem difíceis, onde está aqueles animais mais ferozes, ela consegue sobreviver ali. Porque ela é própria para o deserto. Então existem essas pessoas que são assim. Então ele compara que nós não devemos ser esse homem que confia em si mesmo, que se acha alto, né, autoconfiante, que tem sorte para tudo, que diz assim, onde eu boto a mão, cresce, eu sou homem. Mas muitas das vezes é considerado como a tamagueira, solitária, no deserto, entendeu? Às vezes até dá frutos, né? Mas não consegue realmente viver diferente de outras árvores, né? Diferente de pessoas que confiam em outras pessoas. Eu sei que quando a Bíblia diz confiar, que nós não devemos confiar, mas não é no sentido de achar que ele pode, como ele acabou de trazer a palavra aqui, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que guarda a nossa entrada, a nossa saída, ele é que é o nosso socorro. Mas nós precisamos uns dos outros. Precisamos, às vezes, até para conversar, para desabafar. Às vezes a pessoa não precisa nem dizer nada, mas basta nos escutar. A gente já consegue desabafar, né? Então, tem até um versículo na Bíblia que diz assim, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz e a santificação quer dizer caminhar com paz, um entre os outros, caminhar em santidade, é uma vida contínua. Então, essa que tem que ser a vida do cristão. Então, quando o Senhor nos compara com essa tamagueira, Ele não quer que nós sejamos solitários, Ele não quer que nós achamos que a gente consegue ultrapassar qualquer barreira sozinho, mas que nós temos que confiar nele como Senhor, porque aí ele diz que bem-aventurado, aí no versículo 7 ele vai e diz, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Então, quando a gente confia em Deus, esses momentos difíceis das nossas vidas, a gente está firmado, a gente não vai se abalar. É como ele disse aqui, o Senhor é meu socorro, bem presente na angústia. Então, assim, como o Salmo que diz também que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Então, essa própria árvore que ele usa aqui na segunda pode até ser a tamagueira. Aí ele está pegando o outro lado dela, quando ela estende as suas raízes, quando ela dá os frutos saborosos, né? Já pega o outro lado da árvore, não esse lado de que a pessoa viver solitário, sozinho, achando que pode conseguir tudo. Porque tem pessoa dessa maneira, tem pessoa desse jeito, que às vezes é tão feliz em tudo, mas é infeliz em outra área, né? Então, que nós possamos ser realmente árvores que dê bons frutos, que dê sombra. Aí a gente pode ir, né, lá para Marcos, capítulo 11. Aí tem aqui a história de uma árvore, né, que nos conta aqui, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, tem uma coisa interessante aqui que o Senhor fala, quando nós ainda estamos falando a respeito de árvore, que nós somos árvores. A própria Bíblia, ela nos mostra que nós somos a árvore. Aí diz assim, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto.
Em outra passagem diz que a partir do momento que o Senhor falou essas palavras, que nunca mais coma figos, imediatamente a árvore secou. Interessante que aqui diz que Jesus foi lá nessa árvore em busca de figos, nessa figueira. E quando chegou lá, o Senhor não encontrou figos porque não era tempo de figos. E assim mesmo o Senhor amaldiçoou. Então por que o Senhor amaldiçoou ela se não era tempo de figos? Porque ela estava com folhas. E figueiras, quando dá folha, tem que dar figos. Porque a figueira, ela tem uma época que cai todas as folhas, só fica os talos. Mas você olha para ela e vê que ela não está morta. Lá em cima tem uma folhinha, você vê uma folhinha aqui, outra ali, ela está toda seca. Então, quando começa a vir as folhas, automaticamente tem que vir uns figos. Então, por isso que quando Jesus sai daqui de Betânia, que ele olha uma figueira cheia de folha, ele, vamos lá. Aqui diz que ele estava com fome com os discípulos. Então ele disse, vamos lá. Então quando eles foram, chegaram lá, não tinha. Então aquela árvore, ela era uma árvore estéril. Ela era uma árvore que ela vivia de aparência. Porque ela aparentava estar cheia de figos. Porque ela estava cheia de folhas. Então o Senhor foi lá e amaldiçoou. Por quê? Porque ela é estéril. Porque a árvore frutífera foi feita para dar fruto. Então a partir do momento que ela não dá fruto, o Senhor foi lá e ele tirou. Aí tem uma história aqui em Lucas, em Lucas, que o Senhor fala que ele tinha uma vinha e entregou essa vinha para o vinhateiro cuidar. E ali foi nascendo uma figueira. Então, quando essa figueira ficou grande, que ficou o tempo de ela dar figo, o dono da vinha foi lá e quando ele chegou lá, ela não tinha figos, mas ela tinha folhas. E aí ele disse, não, talvez é porque é o primeiro ano ela não deu. Quando foi no segundo ano, época de figo, ele tornou ir lá, ela só estava com folhas, sem figos. Aí ele deu mais um tempo. Lá diz que ele foi 3 vezes. Na terceira vez que ele chegou lá, ele só achou folhas. E aí ele disse para o vinhadeiro, por que ela está aqui ainda na terra, empatando lugar? Tire ela, corta, porque ela não está dando figos. E aí o vinhateiro disse, não, meu senhor, deixa que eu vou adubar a terra, eu vou cavar ao redor dela, eu vou estar molhando, para ver se ela dá figos. Então o Senhor, ele não perde muito tempo com quem não dá frutos. Ele diz que ele corta, porque está na terra empatando o lugar. Então nós fomos chamados para dar frutos. Nós somos o que Deus deixou para nós fazer a obra de Deus e nós realmente não estamos fazendo. Eu estava lendo a Bíblia esses dias, eu descobri uma coisa que muitas das vezes eu falei errado. Por exemplo, Jesus disse assim, às vezes a gente diz assim, Jesus é a luz do mundo. Jesus não é mais a luz do mundo. Quem é a luz do mundo é nós. Ele disse assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas a partir de agora, né, que eu vou para o céu, quem é a luz do mundo? Somos nós. Nós que somos a luz do mundo. Jesus, ele foi a luz do mundo até quando ele estava aqui na terra. Mas agora quem é a luz do mundo somos nós. E o que nós temos feito? Será que nós temos iluminado as trevas? Será que quando a gente chega, as pessoas que estão em trevas, elas se sentem envergonhadas de nós? Porque existe muitas vezes de você ser um cristão e às vezes está ali um grupo de pessoas vendo alguma coisa pornográfica e quando você chega, a pessoa diz assim, tira que lá vem fulano, tira que lá vem a diaconisa, tira que lá vem... Ou então as pessoas continuam ali, porque você tanto faz você chegar como não faz nenhuma diferença. Porque quando a gente é cristão, às vezes a pessoa está no lugar fazendo alguma coisa errada, quando a gente chega, eles desviam, eles param de falar, eles não tocam mais naquilo. Por quê? Porque você é luz. Então, quando você chega, aquilo ali... Eu digo isso porque isso muitas vezes aconteceu comigo. Eu trabalhava num serviço onde tinha 13 homens, né? Onde tinha uma jovem que ela envolvida ali com eles, via muitas coisas. Então, eu lembro que sempre que eu me aproximava, ela dizia, não, desliga que lá vem a irmã Neire. Porque ela sabia que eu não perdia meu tempo, porque a primeira vez que ela veio trazer aquilo para mim ver, eu disse para ela, poxa, Kessia, pelo amor de Deus, você acha que eu vou contaminar meus olhos olhando uma porcaria dessa? Então, a partir daquilo ali, eu cortei ela, que aquilo ali não trazia nenhuma edificação para mim. Então, nós somos luz assim, quando a gente vê no nosso trabalho, no nosso colégio, como até foi dito aqui, os jovens
falando aqueles palavrão, fazendo aquelas coisas. E quando você chega, se as pessoas elas continuam do mesmo jeito, então significa que nós não estamos sendo luz. Mas se quando a pessoa nos vê, ela muda de rota, ela muda de coisa, então significa que você é luz. E você chegou e clareou tudo ali, e o negócio muda logo. Então, quem é a luz do mundo somos nós hoje. Porque o nosso Jesus, ele foi embora para a glória. Ele está lá na glória como Cordeiro de Deus. Ele não é mais a luz do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Mas quem é a luz do mundo somos nós. Ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E ele falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, a partir de hoje, eu já vou subir. Então, quem é a luz do mundo agora é vocês. Então, nós precisamos realmente dar frutos. E qual tem sido o nosso fruto? Porque existem frutos bons e existem frutos ruins. Então, nós estamos, como árvore, nós estamos produzindo, sim, mas os nossos frutos têm sido frutos que têm dado para as pessoas se alimentarem. Porque tem árvore também que vai dar fruto, mas às vezes é azedo. Às vezes não dá para se comer, né? Mas e os nossos frutos, que realmente nós estamos dando? Eles têm sido frutos que dá para alimentar? As nossas sombras, nós temos sido árvores cheias de folhas, de galhos, está sempre verdinha, a ponto das pessoas virem descansarem nas nossas sombras? Temos dado sombras para descansar as pessoas que estão a caminho da viagem? Porque é isso que o Senhor realmente, Ele está falando aqui. E aí ele foi e maldiçoou essa figueira. Quantas vezes essa figueira aqui não enganou viajantes? Quantas pessoas não entraram em Betânia com fome e foram lá nessa árvore e não tinha figos? Quantas pessoas saíram de Betânia com fome, como Jesus e os discípulos, foram lá na figueira buscar figos e chegou lá, não encontrou? Então, ela era uma figueira que ela enganou muita gente. Ela vivia de aparência. Mas teve um dia que ela se encontrou com aquele que ninguém engana. E aí ele foi lá e cortou ela. Secou, né? Então, que nós venhamos a ser realmente cristãos para dar frutos na vida das pessoas. Nós fomos chamados para fazer aquilo que Jesus fez. Jesus, ele trazia palavra de conforto, ele trazia cura. E todas as pessoas, não teve uma pessoa que procurou Jesus que Jesus não acudiu. Somente aqueles que não quiseram, como o filho rico, né, o jovem rico, que chegou até ali onde ele, mas o que foi que ele disse? Vende tudo o que tens e me segue. No fundo, Jesus não estava querendo que aquele jovem vendesse tudo que ele tinha. O Senhor só estava querendo que ele tirasse o coração das riquezas, entendeu? Que ele ajudasse quem precisava. E que aquilo ali não fosse o importante. Então o Senhor tocou no ponto forte, aonde ele estava com o coração. Então ele disse, não, se eu tenho que fazer isso, então eu não vou seguir. Então ele preferiu ficar amando as riquezas do que amar a Cristo, né? Então assim, aquela outra mulher que nem fazia parte do povo de Israel, que veio até ele, Senhor, tem misericórdia da minha filhinha está em casa terrivelmente demoninhada. E aquela mulher começou a pedir. E o Senhor virou para ela e disse, né, que ele não veio para ela, ele veio para Israel. Até ele usou uma frase, não posso tirar comida dos cachorros, né, para dar para os cachorrinhos. E ela disse, Senhor, os cachorrinhos comem migalha, né? Não precisa tu tirar o melhor do teu povo, mas eu sei que basta tu dar uma palavrinha, minha filha vai ficar curada, porque eu creio no teu poder. Então o Senhor se admirou daquela mulher. Ela não era digna, mas a fé dela fez com que ela alcançasse. Então, que a nossa fé seja assim tão tremenda a ponto do Senhor se agradar de nós. Assim, o que nós temos feito na nossa vida para agradar a Deus? O que nós temos feito na nossa vida para Deus olhar para nós? O que nós temos para Deus nos olhar de maneira diferente, como Ele olhou para aquele paralítico? O Senhor viu aquele paralítico ali, ou melhor, aquele cego de nascença, né? Mas o Senhor olhou para ele, não foi só olhar, porque ali no meio o Senhor olhou para muita gente, mas o olhar que o Senhor olhou para aquele homem foi diferente, a ponto dos discípulos todos se virar e ver para quem era que o Senhor olhava. Mas o Senhor olhou aquele homem, o quanto aquele homem era corajoso, o quanto aquele homem era valente. E o Senhor foi lá e disse, esse aí vai dar para me defender lá dentro dos fariseus e saduceus. E salvou aquele homem. O Senhor se agradou de Gideão.
Quando Gideão usou de estratégia e foi realmente malhar trigo onde não era lugar de malhar trigo. E ali o anjo disse que o Senhor ficou olhando para ele. Então, o que nós temos feito para chamar a atenção de Deus para Deus a ponto de nos chamar de homens corajosos, homem valente, né? Então, que a gente possa meditar nisso. Senhor, o que eu estou fazendo por Ti? Senhor, eu como árvore, o que eu estou produzindo? O que está sendo meu fruto? O que eu estou fazendo aqui nesta terra? Porque nós não fomos chamados para ficar aqui nesta terra, nós não somos animais. Animais que vivem aí, morrem e acabam. Não, nós temos uma alma, nós temos um espírito. E a Bíblia diz que o corpo volta a pó, mas o espírito volta a Deus. E nós vamos prestar conta de tudo que nós temos feito. Porque nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós não fomos feitos para esta carne pecar. Nós somos feitos para adorar a Deus. Então, o que nós temos feito realmente para buscar a Deus, para chamar a atenção de Deus? Nós fomos feitos para abençoar outras vidas. Nós somos feitos para sarar outras vidas. Então, até que ponto nós temos realmente sido uma bênção na vida das pessoas? Até que ponto nós temos ajudado as pessoas? Então, que a gente possa meditar nisso, que a gente possa confiar nisso, porque foi os exemplos que eu dei aqui. Tem tantas pessoas aí cheias de riquezas, mas não tem nem com quem contar os seus problemas. Quantos aí tem tudo, mas na hora de dormir não tem paz, não consegue dormir, tem insônia. Quantos não tem famílias, quantos não tem um amor, quantos não tem um abraço, né? Então, que a gente possa meditar nisso e dizer, Senhor, fui feito para ser uma bênção, fui feito para dar fruto, fui feito para dar comida para quem está com fome. Então, me ajuda. Busca, medita nessa palavra noite e dia, como o Senhor disse para Josué, que o Senhor vai te direcionar, vai te dar sabedoria e vai te fazer um grande homem nessa geração, né? Como Augusto falou aqui, logo eu já não estou mais aqui, logo Augusto não está, mas quem vai dar continuidade? É vocês que são jovens. Então, se vocês não tiverem um ensinamento para dar continuidade na obra do Senhor, o que vai ser? Então, essa responsabilidade está na mão de vocês. Então, procure tirar tempo para o Senhor em oração, em jejum, em leitura da palavra, para que Deus possa usar vocês e vocês sejam a luz, que aonde vocês chegar, as trevas, elas possam correr, certo? Então, eu agradeço a Deus por este momento, né? E a gente vai estar encerrando, né? Orando, encerrando aqui. Eu agradeço a vida do Vitor, do Cris, né? Da Diaconisa, do Manoá, do nosso irmão Fábio, da Miriam. Quero agradecer a Deus pela vida deles, que Deus tem colocado eles no nosso caminho, na nossa vida, que nós possamos caminhar cada dia mais, estar orando uns pelos outros. Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.